Olá pessoal, continuando aqui os assuntos, né, do bloco anterior, que a gente falou do gerenciamento de configuração, aí a gente fala especificamente do sistema de controle de versão e vamos falar um pouquinho do Git e do SVN, que as bancas aí volta e meia gostam de cobrar, né, desses sistemas de controle de versão, mas vamos conceituar, né, vamos explicar aqui, né, com fundamentos e aí apresento esses dois softwares, né, que nos ajudam muito, né, quando a gente trabalha lá com desenvolvimento de software, beleza? Então vamos comigo aqui no slide, vamos lá. Então sistema de controle de versão, né, em inglês aí tem a siglazinha aqui, ó, Version Control System, né, VCS, né. O sistema de controle de versão identifica, armazena e controla o acesso a diferentes versões dos componentes. Você deve estar lembrando da historinha lá do bloco anterior, mas a gente retoma a historinha aqui hoje, tá? Então existe dois tipos de sistema de controle de versão modernos. Sistemas centralizados e sistemas distribuídos, né? Como é que funciona basicamente o sistema centralizado, né? Um único repositório mestre mantém todas as versões dos componentes de software que estão sendo desenvolvidos. O Subversion, né, SVN, é um exemplo amplamente utilizado de sistema de controle de versão centralizado, ok? Já os sistemas distribuídos, né? Existem várias versões do repositório de componente ao mesmo tempo. O repositório Git é um exemplo amplamente utilizado de sistema de controle de versão distribuído. Então você já viu aqui qual é a diferença básica desses dois softwares, tá? Um funciona de forma centralizada, outro de forma distribuída. Então, vou deixar a siglazinha aqui sempre em inglês, né? Porque as bancas às vezes gostam de cobrar isso aí. Mas tá falando basicamente também aqui da C, na verdade, né? SCV, né? Sistema de controle de versão. Mais conhecido como VCS, né? Então, o sistema de controle de versão centralizado e distribuídos fornecem funcionalidades comparáveis, mas as implementam de maneiras diferentes, né? As principais características desse sistema são... Então aqui a gente vai falar de características comuns, ok? Identificação de versão e lançamento, né? Lançamento, tal da história da release, né? Então como é que funciona isso aqui, né? As versões gerenciadas de um componente recebem identificadores únicos. Então sempre a historinha do identificador único, né? Quando são submetidos a um sistema. Esses identificadores permitem que diferentes versões do mesmo componente sejam gerenciadas, sem alterar o nome dele. As versões também podem receber atributos, e o conjunto de atributos pode ser utilizado para identificar cada versão de maneira única. Já também faz o quê? Registro do histórico de mudanças. Como é que isso funciona? O sistema de controle de versão mantém registro das mudanças feitas para criar uma versão nova de um componente, com base em uma versão anterior. Em alguns sistemas, essas mudanças podem ser usadas para selecionar uma determinada versão, né? A gente já viu que pode usar para isso. Isso envolve marcar os componentes com palavras-chave que descrevem as mudanças feitas, né? E depois é possível usar essas palavras-chave para selecionar os componentes a serem incluídos em um baseline, né? Então é a hora lá que sai do code line e vai para uma baseline. Ah, agora está ficando mais claro, né? Isso mesmo. E o desenvolvimento independente, né? Diferentes desenvolvedores podem estar trabalhando simultaneamente no mesmo componente, certo? O sistema de controle de versões controla os componentes em que se faz checkout, né? Isso aqui é um conceito importante para edição. E assegura que as mudanças feitas em um componente por desenvolvedores diferentes não interfiram uma nas outras. Então, pode-se trabalhar assim, né? Está lembrando da questãozinha passada lá do bloco passado. Então, pode funcionar perfeitamente. Na verdade, o software foram criados para isso, né? Se tivesse só uma pessoa trabalhando com um código de um sistema todo, ficaria fácil ela versionar. O problema é quando você bota mais pessoas. Aí, sem um software de controle de versão, fica impossível de manter uma coisa minimamente organizada. Apoio de projeto também, né?
Um sistema de controle de versão ele pode apoiar o desenvolvimento de vários projetos que compartilham componentes. Normalmente é possível fazer check-in e check-out de todos os arquivos associados a um projeto, em vez de ter que trabalhar com arquivo ou diretório de cada vez. Vamos já falar um pouquinho mais dessa história do check-in e check-out, certo? Gerenciamento de armazenamento. Em vez de manter cópias separadas de todas as versões de um componente, o sistema de controle de versão pode usar mecanismos eficientes, né, para garantir que não sejam mantidas cópias duplicadas de arquivos idênticos. Então, olha só, você vai comitar lá, tem um arquivo idêntico, ele consegue identificar isso. Nos casos em que há apenas pequenas diferenças entre os arquivos, o sistema de controle de versão, né, VCS, pode armazenar essas diferenças em vez de manter várias cópias dos arquivos. Uma versão específica pode ser recriada automaticamente aplicando as diferenças em uma versão mestra. Então, em vez de ele sair copiando tudo de novo, ele só vê as diferenças e vai armazenando, certo? Então, esse gerenciamento de armazenamento aqui é super importante também. E aqui está a história aqui do check-in e do check-out, certo? Então, vamos ver esse exemplozinho aqui para ficar mais claro, certo? Então, a maior parte do desenvolvimento de software é uma atividade para ser realizada por um time, né? Então, frequentemente, diversos membros trabalham no componente de modo simultâneo. Então, está aqui a área de trabalho da Alice e do Roberto, né? A área de trabalho deles aqui. E você já viu que aqui ele está trabalhando em diversos componentes, não é isso? Beleza? Por exemplo, a Alice está fazendo algumas alterações. Deixa eu marcar aqui para ficar mais fácil. A Alice está fazendo algumas alterações em um sistema que envolve mudança nos componentes A, B e C. Ó. Então ela está mexendo aqui em versões dos componentes A, B e C, tá vendo? Ao mesmo tempo, Roberto está trabalhando em alterações que requerem mudanças nos componentes X, Y e C. Então ó, ela está mexendo C e ele está mexendo em C também, tá vendo? Ó? Então, o componente C. Deixa eu marcar aqui com outra cor aqui para melhorar aqui o entendimento. Então, ó, C, 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 C. Aí você fala, professor, C seria CC, né? Brincadeira, gente. Vamos voltar aqui, né? Tanto a Alice quanto o Roberto estão, portanto, alterando o componente C. Tá vendo aqui? Então, vamos continuando. É importante evitar situações em que as mudanças interfiram uma nas outras. Olha, eles vão mexer na... Eles fizeram aqui checkout, né? Pegaram os componentes aqui. E os dois estão trabalhando no mesmo componente. Então é importante evitar situações em que as mudanças interfiram uma nas outras. Ou seja, evitar que as mudanças feitas por Roberto em C sobrescrevam as de Alice. Ou vice-versa. Então, imagina, o Roberto arrumou um bug que tinha aqui no C. E a Alice foi lá e arrumou também esse bug, certo? Só que ela pegou e descobriu outro. Então ela resolveu 2 e ele resolveu 1. Aí ela mandou de volta aqui. Quando ele mandou de volta, apagou os 2 que ela tinha corrigido, certo? Então isso tem que ser evitado. Então olha só, para apoiar o desenvolvimento independente, sem interferência, todos os sistemas de controle de versão usam o conceito de repositório de projeto e de uma área de trabalho particular, ok? O repositório do projeto mantém a versão mestre de todos os componentes, que é utilizada para criar as baselines para a construção do sistema. Ao modificar componente, os desenvolvedores copiam, eles fazem checkout. Então é por isso que ele faz um checkout, ó. Ele pega lá desse repositório do projeto e faz um checkout, aí traz para a área de trabalho dele aqui, ó. Certo? E o Roberto também fez o checkout aqui para a área de trabalho dele, ok? E aí o que acontece? Esse componente repositório em sua área de trabalho, né? E trabalham nessas cópias, certo? Cópias. Após concluir as suas alterações, os componentes modificados são devolvidos. Faz o check-in no repositório. Então ele faz o check-in depois, certo? Mas aí aquele problema que eu falei previamente não estaria resolvido, né? Aí é a hora que vem lá o tal do merge, né? Para resolver os conflitos. Porque se acontecesse esse caso, quando fosse fazer o check-in, ia ver que a Alice mexeu em mais coisas que o Roberto não mexeu. Certo? Aí existe essa história de clonagem do repositório. Então tá aqui de novo, ó, a Alice e o Roberto, tá?
Em um sistema de controle de versão distribuído, né, o exemplo anterior era num repositório centralizado, tá? Vou fazer questão de voltar aqui para você ver, ó. Então, como é que funcionaria se num distribuído, né? Em um sistema de controle de versão distribuído, como o Git, uma abordagem diferente é usada. Um repositório mestre, né? Tá aqui, ó, repositório mestre é criado em um servidor que mantém o código produzido pelo time de desenvolvimento. Em vez de simplesmente fazer o checkout dos arquivos que precisa, um desenvolvedor cria um clone do repositório do projeto. Então você vai ver que um dos comandos lá do Git é o tal do Git clone, que é baixado e instalado no seu computador. Os desenvolvedores trabalham nos arquivos necessários e mantêm as novas versões em seu repositório particular, porque aqui é o repositório particular da Alice e aqui é o repositório particular do Roberto, certo? Em seu próprio computador. Quando terminam de fazer as alterações, eles efetivam, né, o commit, né, faz o commit. Essas alterações e atualizam seu repositório privado. Eles podem, então, enviar, que é o push, né, enviar. Isso aqui é a mesma historinha lá do sistema puxado, que é o pull, para o empurrado, né, que é o push lá do Kanban. Mesma coisa, você pode dar o push, empurrar, e o pull, puxar, né. Então, eles podem, então, enviar essas alterações para o repositório do projeto, ou dizer ao gerente de integração que as versões modificadas estão disponíveis, que pode então fazer o pull desses arquivos para o repositório do projeto, certo? Nesse exemplo, Roberto e Alice clonaram o repositório do projeto e tem arquivos atualizados. Eles ainda não enviaram esses arquivos de volta para o repositório do projeto, eles só clonaram, tá? Beleza? Tá entendendo agora melhor como é que funciona o Git? Né? Acho que você fazia isso, quem já trabalha, e não sabia que funcionava dessa forma. E aí, quais são as vantagens desse modelo distribuído? Qual é, né? Tem uma série de vantagens. Quais são? Fornece um mecanismo de backup para o repositório, certo? Se o repositório estiver corrompido, o trabalho pode continuar e os repositórios do projeto podem ser restaurados a partir de cópias locais, né? Ele permite o trabalho offline, para que os desenvolvedores possam efetivar commit, as alterações se eles não tiverem uma conexão de rede. Era o nosso caso lá, que eu falei no bloco anterior, a gente usava o Git, né? Porque a gente tinha um desenvolvimento descentralizado. Então, cada um tinha sua área particular e a gente fazia exatamente da forma que está mostrada ali no slide anterior. Então, a gente ficava trabalhando lá na nossa área, não precisava ficar comitando as coisas direto no servidor o tempo todo. Então é um trabalho offline. O apoio ao projeto é a maneira padronizada de trabalhar, né? Os desenvolvedores podem compilar e testar todo o sistema em suas máquinas locais e testar as alterações que eles fizeram. Então o apoio ao projeto também é importante aqui, né? É uma das vantagens desse modelo distribuído. E aí algumas consequências, né? Uma consequência do desenvolvimento independente do mesmo componente é que os codelines podem se ramificar. Eu vou já mostrar outro gráfico que apresenta isso. Em vez de uma sequência linear de versões que reflete as alterações no componente ao longo do tempo, pode haver várias sequências independentes, conforme a figura a seguir, né? Está no próximo slide. Isso é normal no desenvolvimento de sistemas, pois diferentes desenvolvedores trabalham independentemente em versões diferentes do código-fonte e alteram de maneiras diferentes. Em geral, quando se trabalha um sistema, é recomendável que nova ramificação, branch, seja criada, para que as alterações não afetem acidentalmente o sistema que está funcionando. Então tá aqui, ó, branch, né? E aí a história do merge, que eu comecei a falar lá no começo. Então, ó, você tem aqui a codeline, vou até mudar aqui para o marca-texto de novo. Então, ó, codeline, deixa eu apagar aqui, peraí, vamos lá. Fazer um negócio organizado. Codeline, certo? Que tem as várias versões do componente. Outra codeline, né? Várias versões aqui do componente. Outra codeline, certo? Aí você pode fazer essas ramificações, né? Então, olha só, em algum momento talvez seja necessário fundir. Então, ó, você foi fazendo as ramificações, mas aqui no final você teve que fazer uma fusão, que é o merge, né? Por quê?
para resolver aquele problema lá que eu falei para vocês, né? Então, ó, em algum momento talvez seja necessário fundir e merge ramificações de código para criar uma nova versão de um componente que inclui todas as alterações feitas. Isso também é mostrado na figura em que as versões de componente 2.1.2 e 2.3 são fundidas para criar a versão 2.4, que é o que está aqui, ó. Então, tanto você vai fazer o merge nesse modelo aqui, quando você tem várias ramificações, como naquele exemplo do repositório centralizado. Teria que ter um merge ali também, ok? Então, acho que nesse exemplo aqui fica mais claro como é que funciona o merge, certo? Então, você foi fazendo lá várias ramificações, e aí no final você tem que gerar uma versão fazendo a fusão, que é o merge. Beleza? E aí, qual a historinha do deltas? Que aquela questão falou, os deltas, vamos ver isso aqui então. Então, olha só. Quando uma nova versão é criada, o sistema simplesmente armazena um delta, uma lista de diferença entre a nova versão e a versão mais antiga usada para criar a nova. Então, ó, o delta ele está aqui, ó. D1, D1, D2, D3, né? E a escala aqui é a sequência de tempo, né? Aí, olha só. Os deltas geralmente são armazenados como listas de linhas alteradas. E, aplicando-as automaticamente, uma versão de componente pode ser criada a partir de outra. Então, ó, vai aplicando aí, vai gerando versões, ok? Como a versão mais recente de um componente provavelmente será a utilizada, a maioria do sistema armazena essa versão na íntegra, ok? Então, os deltas definem como recriar versões anteriores do sistema. Qual é um dos problemas dessa abordagem, né? Um dos problemas com a abordagem é que pode levar muito tempo para aplicar todos os deltas, quando começa a ter muitas versões. Aí, olha só, presta atenção. Como hoje o armazenamento em disco é relativamente barato, o Git usa uma abordagem alternativa mais rápida. Então o Git não usa deltas, ok? Mas aplica um algoritmo de compressão padrão nos arquivos armazenados. E sua meta-informação associada, né? Os metadados. A abordagem não armazena cópias duplicadas de arquivo, ok? Então o Git usa essa nova abordagem aqui, que não é a abordagem dos deltas, tá bom? A recuperação de um arquivo simplesmente envolve sua descompactação, sem necessidade de aplicar uma cadeia de operações. O Git também usa a noção de pack files, né? Em que vários arquivos menores são combinados em um arquivo indexado único. Isso reduz a sobrecarga associada a vários arquivos pequenos. Os deltas são usados dentro de pack file para reduzir ainda mais o seu tamanho. Então, ele usa aqui esses conceitos, mas ele não usa essa ideia aqui do delta originalmente, certo? Então, expliquei aí um pouquinho como é que funciona essa história aí do delta. Bem simples, né? Não tem muita complexidade. E aí, vamos aqui fechar, né, esse bloco com algumas questões, tá bom? Então, vamos lá, ó. No repositório SVN, o comando usado para criar uma cópia de trabalho do repositório para poder editar é o... Então, no SVN, né? Qual é o comando? Então, gente, vem aqui comigo. Então, no SVN, qual é o comando? Veja, tem alguns comandos que eles simplesmente representam essas funcionalidades, essas atividades que a gente viu aqui, teóricas. Então, o comando é exatamente o que está lá na teoria. Então, qual seria a resposta aqui desse item, né? No repositório SVN, o comando usado para criar uma cópia de trabalho do repositório para poder editar é o letra A, checkout, letra B, diff, perform, commit ou update. Então, vamos ver aqui a resposta? Acompanha aqui comigo. Então, gente, checkout, ok? Aí, olha só, volta aqui no slide para a gente ver melhor. Então, ó, o checkout, ó, que tem a siglazinha, né? CO, né? Checkout. Ele que faz isso, né? É o comando usado para criar uma cópia de trabalho do repositório para poder editar. Então, no SVN, esse é o comando que deve ser usado. Tá bom? Questãozinha bem simples.
Já outra questão aqui, um pouquinho mais complexa. Então vamos lá. Um técnico em web design tem a incumbência de verificar a possibilidade de uso de um gerenciamento de repositório SVN, ok? Sendo que em sua pesquisa esse técnico verificou que nesse repositório a operação de... Então ele está querendo que complete aqui, né? A operação de, letra A, salvar no repositório mudanças feitas em uma cópia de trabalho corresponde à operação denominada commit. Letra B, criar um repositório corresponde à operação de checkout. Letra C, descartar modificações feitas no repositório corresponde à operação denominada status. Letra D, sincronizar uma cópia de trabalho com um repositório corresponde a uma operação de revisão. E criar uma cópia de trabalho a partir do repositório corresponde à operação denominada commit. Então, gente, qual é a operação? Pensa aí um pouquinho. Então vamos ver aqui a resposta? Letra A, né, gente? Salvar no repositório mudanças feitas em uma cópia de trabalho corresponde à operação denominada commit, né? Então veja, ó, SVN commit, né? Check-in, né? É o commit, local change to repositório. Então, essa é a resposta. Então, o commit faz isso aqui no SVN, tá bom? Eu vou botar aqui, depois das questões, uma lista de comandos, tanto do SVN como do Git. Beleza? Então, vamos ver aqui mais uma questãozinha. Agora sobre o Git, né? O Git é um sistema de controle de versão distribuído gratuitamente e de código aberto projetado, né? Usado principalmente no desenvolvimento de software. Sobre o Git, o que é correto afirmar? Então, você tinha que conhecer o do Git. Então, vamos ver lá. A questão aqui é para a gente conhecer melhor, né? Serve para isso. Então, letra A. O Git não suporta commits em vários branches. Letra B. O comando git stash retorna o repositório ao head. Né? Letra C. O comando git checkout é utilizado para desfazer alterações, mesmo que o arquivo tenha sido adicionado no stage area. Letra D. Use git merge, né? Use o git merge quando quiser gravar o estado atual do repositório de trabalho e do índice, mas quiser voltar para um diretório de trabalho limpo. E letra E, o comando git add, né? Eu leio add, né? Add, pode ser também, né? Armazena o conteúdo atual do índice em um novo commit junto com a mensagem de log do usuário descrevendo as alterações. Então vamos ver a resposta, né? Porque vocês não conhecem muito o comando do Git, eu trouxe essa questão mais para a gente conhecer também. Então vamos aqui, vamos lá. Então a resposta só pode ser letra E, né? Aí, gente, presta atenção. O que ele está falando aí, ó? Presta atenção. O Git não suporta commit em vários branches, certo? O Git não suporta um commit simultâneo em vários branches. Então essa é a brincadeira da questão. Não tem como, com um commit só, você commitar em várias branches, né? Eu mostrei para vocês o esquema de versionamento. Então você commita numa branch específica que foi derivada lá quando você usa o esquema descentralizado. Quando você usa basicamente esse esquema que pode ser usado no Git, né? Então, a resposta seria a letra A. Aí o que está errado nas demais, né? O comando git stash retorna o repositório ao head. Errado. O comando git stash armazena as modificações temporárias, mas não altera o head, né? O comando git checkout, né, é utilizado para desfazer alterações. Errada. Quando o arquivo for adicionado na stage area, né, após ter sido utilizado o comando git add, né, é necessário o comando git reset para reverter e não o checkout. Isso aqui são detalhes de utilização do Git, né, gente? Então, para você conhecer melhor, aí você já tem que conhecer a ferramenta. Só a teoria aqui de ramificação, merge, commit, né, check-in, check-out, não daria para você responder essa questão. Então, eu trouxe aqui para você conhecer algum desses comandos, certo?
A próxima, a letra D, né? Git merge, errado. O comando git merge serve para unir duas branches, podendo haver conflitos durante, e ela irá até o diretório atual e não o diretório de trabalho limpo. Então o merge é usado para fazer a união das branches, né? Se tiver conflito, aí tem que resolver o conflito. Como é que resolve o conflito? Olhando o que foi que alterou e vendo qual dos dois vai ser escolhido. Então o conflito ocorre quando? Quando duas pessoas mergem lá no mesmo componente e na mesma área lá do componente, então nas mesmas linhas de código. E mexe de maneira diferente, um implementou de uma forma, outro de outra. Aí tem o conflito, e aí tem que decidir. Por isso que aqui no Git tem a ideia de ter um administrador, né, que faz esse versionamento. Eu vou já falar minha experiência lá no uso lá do Git, né, de forma descentralizada, que a gente tinha uma pessoa que fazia isso. E a letra E está errada também, né? O comando descrito é o git commit, não é o git add. O git add apenas adiciona as alterações para a stage area. Ok? Então volta aqui comigo. Então lá no meu mestrado tinha lá um dos desenvolvedores, mas ele também era o gerente lá de configuração. Então a gente subia lá, a gente baixava, criava nossas branches, e depois ele tinha que juntar isso. Quando tinha conflitos, ele analisava, porque ele também conhecia do código, né? Ele desenvolvia também, e aí ele fazia os merges para depois gerar lá as baselines, né? E a mainline final lá com as releases que eram lançadas do sistema. Beleza? Então funcionava dessa forma. Então eu trouxe essa questão aqui do Git para você conhecer os comandos. Aí volta aqui comigo no slide. Então, letra A, então não suporta commit em várias branches. Então não tem um comando lá que você commita em várias branches, certo? Normalmente o desenvolvedor tem uma branch dele que ele commita nessa branch, tá bom? Aí tá aqui os comandos, ó. Eu deixei o site também porque você pode entrar lá e olhar mais comandos, mas os comandos principais aqui do SVN são esses, ó. Aí eu deixei marcado aqui o commit, né? Que a gente tá falando muito do commit, tá? Então, ó, os comandos add, checkout, co, commit, cin, copy, delete, o diff. O diff é legal para você ver diferenças, né, nos arquivos. Move, resolve, reverte, status, update. Então, o que cada um faz, certo? Isso aqui no SVN, tá bom? Já no Git, o Git tem tanto esses comandos aqui, ó, que aí você pode dar uma olhada, ó, add, status, tem o diff, commit, reset, ok? Branch, push, pull, certo? Mas se você clicar bem aqui nesse linkzinho, ó, você vem aqui nesse site do Git e você vê aqui, ó, Visual Git Cheat Sheet, né? Aí você vem para cá, ó. Aí você vai navegando aqui e vendo os comandos. E aí você vê como é que realmente você digita o comando, né? O que é o legal aqui dessas ferramentas? Você pode usar para controle de versão, não só de código, mas para controle de versão dos seus documentos também. Faz versões lá do editor de texto, pode usar. O que é que eu dou de dica aqui nesses dois? Volta aqui comigo. Ferramenta, a forma mais fácil de você lembrar é se você usar. Se você usar essas ferramentas no seu dia a dia, você lembra os comandos. Eu já usei no meu mestrado todo. Revisando para essa aula, eu já não lembrava de alguns comandos, porque não estou usando mais todo dia. Então, assim, essas questões aqui, quando as bancas colocam, é porque ela realmente quer selecionar um servidor que tenha conhecimento prático. Então, são questões que você deveria baixar o software e utilizar para você ver os comandos. Aí você fala, professor, eu não trabalho com isso, eu vou tentar estudar só vendo aqui os comandos. Aí qual é a dica? Você vê questões. Então, eu trouxe algumas questões aqui mais genéricas, mas tem muitas questões que perguntam o comando mesmo com os parâmetros, né? Tem muitas questões assim. Então, você estudar essas questões. Mais para frente, a gente pode também fazer uma aula específica, né? Dependendo aí do seu concurso, só para a gente ver esses comandos aí do Git e do SVN, certo? Mas por enquanto, com o que você viu aqui hoje, se você exercitar mais, respondendo questões de concurso, você consegue
resolver a maioria, né? Aí não conhecendo o comando, você vai conhecendo. Aqui a gente deu uma teoria que vai fundamentar a utilização dos comandos, que é uma forma bem didática de você aprender. Você até pode ter esquecido do comando, mas eu tenho que fazer isso. Aí tá lá na questão 4 comandos que não tem nada a ver. Opa, esse deve ser esse, né? Aí, obviamente, as bancas também apelam às vezes, né? Botam um comando que não especifica exatamente aquilo que deveria fazer. Tem alguma diferencinha. Aí você tem que estudar esses específicos. Beleza? Então, volta aqui comigo no slide. Então, ó, tá aqui, ó. Você pode acessar lá. No final fica aqui o gabarito das 3 questões, ok? A dica lá de sempre, para a gente estudar, né? Continuar estudando. E volta aqui comigo para a gente ir encerrando. Então, gente, eu agradeço aí quem acompanhou. Esse tema eu acho que muita gente acha interessante. Quem gostou da aula, dá sempre aquele joinha, né? Importante feedback pro professor. Dúvidas, né? Quer conversar comigo? Manda uma dúvida via chat ou via rede social, né? Vocês têm aí já meus contatos. A gente sempre mantém contato aí com os alunos, tá bom? Então, agradeço e até mais, porque os assuntos da engenharia de software ainda estão aí, né? Tem muita coisa, as bancas sempre cobram alguma coisa a mais e a gente está aí gravando as aulas para vocês. Valeu?